Fala galera, hoje é dia de X-Men, a canção do carrasco. É uma história da Marvel, escrita por Scott Lobdell, Peter David e Fabian Nicieza e desenhada por Brandon Patterson, Jay Lee, Andy Kubert e Greg Capullo no ano de 1992. Jean Grey e Scott Summers são sequestrados, enquanto o Professor Xavier sofre um atentado pelas mãos de ninguém menos que Cable. Isso gera um grande conflito entre X-Men, X-Factor e X-Force. Essa é a canção do carrasco. A canção do carrasco é um arco que envolve bastante o Cable e toda a sua história de origem. Então eu recomendo muito que você assista o vídeo sobre o fim de Nathan Summers, que vai ter o link aqui na descrição. Além disso, todo esse arco acontece depois de várias reformulações das equipes X nesse período. E isso acontece durante a Gênese Mutante, que também tem link para o vídeo aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece as histórias, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. O Professor Xavier estava de volta na Terra. Magneto estava considerado morto, e depois do último confronto entre esses dois grandes líderes mutantes, as equipes X foram reestruturadas. Os X-Men agora eram uma equipe muito maior, tanto que foram separados em dois grupos, a equipe azul e a equipe dourada. A equipe azul era composta por Ciclope, Wolverine, Jubileu, Fera, Gambit, Psylocke e Vampira, enquanto a equipe dourada era composta por Tempestade, Jean Grey, Arcanjo, Colossus e Homem de Gelo. O Professor Xavier e Ford eram os pontos de contato. Isso até o surgimento de Bishop, um viajante do tempo de um futuro alternativo do século XXI, onde, no seu futuro, uma Messias mutante matou 1 milhão de humanos e por isso os mutantes eram mantidos em campos de concentração agora. E ele volta no tempo para evitar que o seu futuro aconteça, mas sem contar isso a princípio. Bishop é integrado aos X-Men na equipe dourada. Bishop pode absorver praticamente qualquer tipo de energia e projetá-la. Para isso ele usa armas futuristas para canalizar toda essa energia. Com a reestruturação dos X-Men, houve uma reestruturação do X-Factor também, já que os seus integrantes voltaram a fazer parte da equipe do Professor Xavier. Valerie Cooper, a especialista sobre assuntos mutantes do governo dos Estados Unidos, reuniu alguns deles durante o fim da Gênese Mutante e reestruturou o X-Factor como um grupo governamental agora. Os seus integrantes eram Lupina, Fortão, Homem Múltiplo, Polaris, Mercúrio e liderados pelo Destrutor. Enquanto isso, os novos mutantes não existiam mais, porque com a chegada de Cable, ele reestruturou a equipe também, a tornando num grupo paramilitar muito mais violento, ao ponto de mudar o seu nome, os batizando agora como X-Force. Os seus integrantes eram Míssil, Mancha Solar, Richter, Siren, Dynamite, Feral, Shatterstar e Apache. Cable tinha surgido há pouco tempo e o seu passado ainda era um mistério. O que se sabe é que ele é um viajante temporal, capaz de emitir rajadas de energia, além de ter poderes ainda não tão explorados de telepatia e telecinese. O nome de Cable era Nathan Dayspring Arcanison, e o seu maior inimigo era um homem chamado Conflito, líder de um grupo extremista chamados Frentes de Libertação Mutante, ou FLM. Cable, nesse momento inclusive, estava no futuro, atrás do seu rival, deixando a X-Force nas mãos de Míssil como líder. Um pouco antes de tudo isso acontecer, os mutantes tiveram um confronto contra um dos seus maiores inimigos, o Apocalipse. Ciclope derrotou e quase dizimou o vilão, mas Scott e Jean Grey foram obrigados a entregar o seu bebê Nathan Christopher Summers a uma mulher chamada apenas de Ascani, para ser enviado ao futuro no século 37, onde ele poderia ser salvo do vírus tecno-orgânico. É com esse contexto
que a história começa, com Warren Worthington III, o arcanjo dos X-Men, esperando Charlotte Jones com uma limusine. Warren tá com a sua aparência natural, sem aquela pele azul que Apocalipse o deixou quando o transformou de anjo em arcanjo. Isso acontecia porque eles estavam indo até um evento público no Central Park, num show da famosa rockstar Lila Cheney, onde Charles Xavier aproveitaria o grande público para falar sobre os direitos dos mutantes. No Central Park, Bishop com Vampira se preocupam com a quantidade de pessoas no local, já que isso pode dificultar a segurança de Charles. E eles estavam certos, porque no subsolo do palco, um grupo extremista se preparava para armar uma bomba, com o intuito de matar Xavier. Mas eles são impedidos por Cable, que diz que é ele quem vai matar o Professor Xavier. Ali próximo, os bons amigos Gambit e Tempestade também observavam o palco para fazer a segurança de Charles. Nos arredores do Instituto Xavier, Jean Grey e Scott Summers se encontram num pub. Bob Drake e Peter Rasputin fazem compras numa loja do outro lado da rua, enquanto Fortão, Homem Múltiplo e Mercúrio assistem o show de Layla pela TV no Grand Hyatt Hotel, a residência temporária do X-Factor. O problema começa quando, no pub, Jean e Scott são surpreendidos por Caliban, que ataca atravessando o telhado do local. Colossus e Homem de Gelo veem a movimentação do outro lado e correm para ajudar os amigos, mas dão de cara com mais 2 dos Cavaleiros do Apocalipse. Ao mesmo tempo, no Central Park, Charles Xavier começa o seu discurso de paz entre humanos e mutantes, mesmo sendo alvo de xingamentos e de objetos lançados no palco. Só que isso era esperado. O que não era esperado era que Xavier levasse um tiro nesse momento. E pior, o atirador era ninguém menos que Cable. Antigamente, Caliban era amigo dos X-Men, mas ele foi adotado por Apocalipse há algum tempo e agora ele é o seu Cavaleiro Morte. Ele tá muito maior e muito mais forte do que já foi um dia, e até derruba as estruturas do pub em cima de Jean Grey e de Ciclope, nocauteando os dois. Do lado de fora, Colossus e Homem de Gelo seguem a sua luta contra guerra e fome, mas de repente, os Cavaleiros do Apocalipse simplesmente desaparecem, levando Jean e Scott. Enquanto isso acontecia, no Central Park, o Arcanjo avança contra Cable, destruindo seu indutor de imagem temporário no processo, o deixando com a sua aparência azul mais uma vez. E Bishop com Vampira correm ao auxílio de Xavier, que parecia estar morrendo. O problema é que antes que o Arcanjo o alcançasse, Cable se teleporta para longe dali. Enquanto tudo isso acontecia, no Novo México, a X-Force, a antiga equipe de Cable, assiste pela TV a notícia de que o seu antigo líder atirou em Charles Xavier. A X-Force decide ir atrás de Cable e descobrir a verdade por trás desse atentado contra Charles Xavier. No hospital, Valerie Cooper chega com Alex Summers, o Destrutor, e Rainey Sinclair, a Lupina, para acompanhar os X-Men que levam Charles Xavier para uma cirurgia de emergência. Enquanto os X-Men e o X-Factor acompanham o professor, o Destrutor ordena que o Fortão e a Lupina vão para o local do atentado para tentar achar alguma pista. Só que ao chegar lá, eles se deparam com a chegada da nave da X-Force. Shatterstar, Feral, Missile e Rictor estão no local, e como Cable é o líder da equipe, Fortão e Lupina partem para cima deles, o que inicia um conflito. Por mais que Lupina já tenha feito parte da X-Force antes. O Fortão já tinha pedido reforços para o X-Factor. Assim surge primeiro Mercúrio e logo depois Polaris, Destrutor e Homem Múltiplo, que se unem ao combate, fazendo a X-Force fugir do local. Mas na fuga, o Destrutor atinge uma das turbinas da nave, para que o rastro da fumaça possa indicar onde é o quartel da X-Force. Nesse momento, a equipe azul dos X-Men surge ali. Eram Psylocke, Gambit, Vampira, Fera e Wolverine. Eles queriam se juntar ao plano de seguir a X-Force para encontrar Cable.
Enquanto isso, longe dali, Jean e Scott são entregues pelos cavaleiros ao seu líder. Mas eles acreditavam que estavam numa missão a pedido de Apocalipse, quando na verdade eles estavam sendo enganados por ninguém menos que o Senhor Sinistro. O grande problema é que no hospital os médicos revelam que não tem o que fazer com relação à condição de Charles Xavier. O tiro que ele recebeu não era de uma bala normal, era um disparo com o vírus tecno-orgânico. E assim que o vírus se espalhe por todo o corpo, seria a morte do professor Xavier. Charles Xavier estava morrendo e os médicos não podiam fazer nada, então ele é levado para a mansão. O Fera, com a ajuda de Moira MacTaggert, tentavam tratar o professor. E o problema é que nem outros gênios como Reed Richards ou Hank Pym poderiam ajudar, porque a tecnologia do vírus que estava matando Xavier era muito avançada para qualquer um deles. O máximo que o Fera consegue fazer é manter o professor estável por enquanto. Enquanto isso, os X-Men e o X-Factor estão juntos, mas decidem se dividir em duas equipes. Uma para ir atrás de Jean e Scott, que foram raptados, e a outra para seguir o rastro de Cable. Enquanto Bishop, com Jubileu, ficam para proteger o professor de qualquer possível ameaça. Enquanto isso, no Panamá, ceifador e antebraço da Frente de Libertação Mutante, a FLM, se encontram com o Senhor Sinistro. Sinistro se passou por Apocalipse para enganar os seus cavaleiros para sequestrarem Jean e Scott. Mas o que Sinistro queria era fazer uma troca dos dois com o líder da FLM. Isso em troca de um material genético que há muito tempo ele procura, a considerada matriz genética perfeita. Com isso, no Egito, um grupo chamado Cavaleiros da Tempestade, com integrantes como Foxbat, Manopla, Peçonha, Sinapse e Barragem, inumanos que cultuam o Apocalipse, despertam o seu líder antes do tempo necessário para sua recuperação depois da batalha contra o Ciclope, que resultou na ida do pequeno bebê Nathan Summers ao futuro. Os Cavaleiros da Tempestade fizeram isso para alertar que o Senhor Sinistro sequestrou 2 X-Men em seu nome. Nesse mesmo momento, na Mansão Xavier, Bishop vigia o perímetro, enquanto Jubileu leva um café para ele. Mas Bishop não tem tempo para isso, porque os alarmes da mansão disparam nesse momento. E quando ele entra no local, ele vê o Senhor Sinistro. No Texas, a nave da X-Force não aguenta mais o dano causado pelo Destrutor e sofre um pouso forçado. Então o grupo tenta arranjar uma maneira de fazê-la funcionar antes que as outras equipes X os alcancem. Isso porque membros dos X-Men e do X-Factor estavam se aproximando. A intenção deles é saber sobre Cable, mas a X-Force também não sabe onde estava o seu mentor. Isso porque ele acaba de chegar na atmosfera terrestre nesse momento. Cable acabou de chegar de uma viagem temporal na sua estação, a Greymalkin. A inteligência da nave é chamada de Professor, e ela atualiza Cable sobre os últimos acontecimentos e revela que Charles Xavier foi baleado por ele próprio, pelo Cable. Enquanto isso, no Texas, a equipe azul dos X-Men e o X-Factor finalmente encontram a X-Force. Míssel e Destrutor tentam dialogar, mas Feral parte para cima de imediato e uma briga generalizada começa. Depois de vários momentos de confronto, ao perceber que estão em desvantagem, Míssel convoca sua equipe para bater em retirada, mas Wolverine diz para Destrutor cuidar dos feridos, enquanto ele próprio vai caçar a X-Force. E Wolverine os encontra, então um novo confronto entre as equipes acontece. E dessa vez, os integrantes dos X-Men e do X-Factor derrotam e capturam a X-Force. Enquanto isso acontecia, Arcanjo, Tempestade, Mercúrio, Homem de Gelo, Fera e Colossus são os responsáveis por encontrar Jean Grey e Scott Summers. Eles desembarcam em outra parte do país, num galpão onde os seus sistemas indicaram que os Cavaleiros do Apocalipse estavam se escondendo. E os sistemas estavam corretos, mas eles não esperavam um ataque surpresa de Caliban e do Cavaleiro Fome, que deixa até o Fera bastante debilitado.
mas logo os mutantes derrotam os seus inimigos. No galpão, o grupo encontra um dispositivo com uma mensagem. Era um holograma do Senhor Sinistro. Era uma mensagem deixada para eles mesmos, onde Sinistro revela que foi ele quem se passou pelo Apocalipse e sequestrou Jean e Scott. Mas o seu plano não envolvia eles dois. Então, os dois não estão mais no seu poder. Por outro lado, Sinistro estava na mansão Xavier nesse momento, e Bishop acerta um tiro na cabeça do vilão. Mas o tiro não o afeta, só o desfigura por um rápido momento. E mesmo com um rombo na sua cabeça, Sinistro consegue contra-atacar a Bishop. Mas ele não mata ninguém. Sinistro diz que a sua missão é outra. E, para ele cumprir a sua missão, os mutantes precisam deter o seu novo inimigo em comum. Valerie Cooper pergunta quem seria esse inimigo em comum, e Sinistro lhe entrega um bilhete com um nome, que deixa Val bastante assustada. Numa das suas bases secretas, dessa vez na Suíça, o Cable se prepara para ir atrás do responsável por tudo o que está acontecendo. Enquanto tudo isso acontecia, Jean Grey e Scott Summers acordam na base da FLM, onde são apresentados ao homem que os negociou com o Sinistro. Esse homem é Conflito, e ele chama o casal de mãe e pai. Apocalipse despertou muito antes do que deveria e está bastante fraco por causa disso. Então ele segue até o covil dos seus cavaleiros, mas quem ele encontra ali dentro são os X-Men, que derrotam os seus seguidores facilmente. E agora eles querem saber onde estão Jean e Scott, mas o Apocalipse não faz ideia dos planos de Sinistro. De qualquer forma, um combate entre eles se inicia. E mesmo enfraquecido, o Apocalipse consegue conter os X-Men por tempo suficiente para se teletransportar para longe dali. E para poder descansar até descobrir quem está por trás disso tudo. Enquanto isso, no covil da FLM, Jean passa por um processo de tortura nas mãos do Conflito, que parece ter algo pessoal contra ela e contra o Ciclope. A X-Force foi levada presa para a Mansão Xavier, onde Jubileu, furiosa, grita com eles, os culpando pelo atentado ao Professor X. Mas ela é contida pelo Fortão, para que as coisas não fiquem mais tensas do que já estão. Lorna Dane, a Polaris, se sente mal por prender colegas daquela maneira, mas Alex, o Destrutor, diz que é o necessário a ser feito por enquanto. Na Mansão Xavier, uma reunião de emergência é convocada por Valerie Cooper. O Senhor Sinistro lhe deu um nome num bilhete sobre o culpado de tudo, e o nome era Conflito. Pouco se sabe sobre ele. Os heróis só sabem que ele é líder da FLM, o que deveria ser uma frente de libertação mutante, mas na verdade eles são extremistas. De qualquer forma, não faz muito sentido ele orquestrar um ataque a Charles Xavier. De qualquer forma, isso precisa ser investigado. Com isso, Destrutor e Gambit libertam um míssil, o novo líder da X-Force, para perguntar o que eles sabem sobre o conflito. Mas Sam Guthrie só sabe que ele e Cable são inimigos mortais. Então o Destrutor faz uma oferta a Sam. A chance dele se juntar ao X-Factor e aos X-Men para encontrar o vilão e redimir o seu grupo. Enquanto tudo isso acontecia, Wolverine e Bishop saíram da mansão para uma missão em paralelo. A de invadir o Departamento de Segurança do Canadá em busca de registros no Departamento K, onde Wolverine acredita que pode encontrar informações úteis para descobrirem a localização de Cable. Mas eles nem precisam procurar muito, porque quem está no mesmo lugar é o próprio Cable, que estava ali para encontrar os registros sobre o conflito. Claro que um imenso combate entre Wolverine, Bishop e Cable se inicia. E os três são extremamente violentos, primeiro se atacando antes de perguntar qualquer coisa. Bishop e Wolverine atacam Cable, acreditando que ele é o homem que atirou em Xavier. Mas Cable tenta explicar que ele nem estava nessa era nesse momento. Aquilo foi tudo uma armação. Então, depois de uma longa luta, Cable se rende e diz que eles podem matá-lo se ele estiver mentindo. E Wolverine acredita,
lhe dando uma chance para provar a sua inocência. Enquanto isso, X-Men, X-Factor e Missile da X-Force unem forças para ir ao encontro da Frente de Libertação Mutante e questionar conflito sobre tudo o que está acontecendo. Mas isso gera um confronto contra a equipe que tinha Ceifador Mutante, Distopia, Antebraço, Kamikaze e o Teleportador Zero como integrantes. E a batalha chega a ficar sangrenta quando Kamikaze ataca o Arcanjo, mas ele é atingido pelas asas de lâmina do X-Men, cortando a cabeça do vilão. E enquanto os heróis procuravam pelos seus amigos sequestrados, em outra parte da base, Conflito agora torturava Scott Summers. A FLM é bem treinada e o Distopia consegue derrotar o Gambit, por exemplo, mas é pego de surpresa pelo Mercúrio. O próprio Mercúrio é surpreendido pelo Ceifador, mas é salvo pela Psylocke. O combate é realmente brutal e generalizado dentro do QG da Frente de Libertação Mutante. E Missile fica surpreso ao ver que Rusty e Skits, os seus antigos colegas da época de Novos Mutantes, estão do lado da FLM agora. Ele até tenta conversar, mas percebe que os amigos passaram por alguma espécie de controle mental e os deixa desacordados. De qualquer forma, a FLM é derrotada e os mutantes seguem a sua busca pelo conflito. Enquanto isso, o próprio conflito, da sua sala de controle, observa os seus adversários avançando. Ele só para servir comida a Jean e Scott e humilhá-los como se fossem bebês, deixando claro que tem algum problema pessoal com o casal. De qualquer forma, Conflito avisa a Zero, o teleportador do grupo, que chegou a hora de terminar a sua outra missão, no Egito. Assim, ele os leva para lá e imediatamente quando chega, Conflito enfrenta os Cavaleiros da Tempestade, que protegiam um ainda enfraquecido Apocalipse. E como se não fossem nada, Conflito os supera, chegando assim ao seu objetivo, ficando cara a cara com o Apocalipse. Conflito ataca Apocalipse sem piedade, o culpando pelas dores do seu passado. Mas o Apocalipse não entende o que ele está falando. O porquê para Conflito aquilo parecia tão pessoal. Até que num golpe, ele arranca a máscara do Conflito, revelando o rosto de Cable. Apocalipse não entende o que está acontecendo, mas antes de qualquer coisa, Conflito crava uma adaga no peito do seu inimigo. Mas o Apocalipse consegue cair na sua máquina de teleporte e então ele foge dali. Conflito não conseguiu matá-lo a tempo, mas ele o derrotou. E nesse momento, os Cavaleiros da Tempestade se apresentam a ele, dizendo que eles servem ao Apocalipse porque são seguidores do mais forte. Mas como o Conflito derrotou o Apocalipse, eles serão os seus seguidores agora. Em outra parte, Wolverine e Bishop foram com Cable até o seu satélite, o Greymalkin. E ali, Cable mostra os seus registros sobre Conflito. Cable teve vários confrontos contra ele na sua era, no futuro, e ele sabe que posar como líder da FLM era só uma fachada. Cable não sabe exatamente quais são os reais planos do vilão, mas ele mostra que Conflito, assim como ele, é um viajante do tempo. E mais do que isso, Conflito e Cable têm o mesmo rosto. Só que Cable não sabe o motivo disso ainda. De volta à Mansão Xavier, as equipes X cuidam dos seus feridos, enquanto o Destrutor pede que Missile converse com o resto da X-Force, que segue aprisionada, para que eles se acalmem e, quem sabe, possam trabalhar juntos. Mas o restante da X-Force não parece nada feliz em ver só o seu líder livre. Só que esse assunto fica para depois, porque nesse momento o alerta da mansão é disparado. Os X-Men se preparam imediatamente e quando percebem quem é o vilão, eles ficam perplexos. Principalmente o Arcanjo, que vê o seu maior inimigo na sua frente. Era o Apocalipse. Mas ele estava fraco e ferido, dizendo que não está ali para uma luta, ele está ali como aliado. Apocalipse quer unir forças com os X-Men para enfrentar o conflito.
Enquanto isso, no covil de conflito, ele observa Jean Grey e Scott Summers dormindo na sua cela, e logo ele deixa os dois. Jean e Scott acreditavam que a cela deles tinha algum tipo de inibidor de poderes mutantes, mas Jean conseguiu perceber que não era isso. Na verdade, quem estava contendo seus poderes era o próprio conflito com um poder telecinético. Algo tão poderoso que era capaz de conter os poderes de Ciclope e Jean Grey. Mas em vez de usar a sua telecinese contra o seu inimigo, Jean usa agora para ativar a senha da sua cela que roubou da mente do antebraço. E assim, o casal começa a escapar da sua prisão. O problema é que foi o próprio vilão quem os deixou fugir como parte do seu plano de tortura, e agora os Cavaleiros da Tempestade os confrontam. Mas o que Conflito não esperava é que Ciclope e Jean Grey superassem o seu bloqueio e derrotassem todos os seus capangas. Mas ele não se preocupa com isso. Na Mansão Xavier, Fera e Moira, com Polaris como assistente, continuam tratando o Professor Xavier. Inclusive o Fera consegue tirar o projétil que o atingiu, só que não consegue fazer nada com relação ao vírus. Mas eles encontram até mesmo uma mensagem no projétil indicando que Cable realmente não foi quem atirou. O culpado era o conflito. Enquanto isso, Cable, Wolverine e Bishop seguem na base espacial Greymalkin, revisando todos os detalhes dos eventos recentes para tentar entender as motivações de conflito e qual é a ligação dele com o Apocalipse e principalmente com Jean Grey e Scott Summers, e tentar encontrar também a localização atual da sua base. No covil do conflito, Jean e Scott seguem a sua fuga, e Ciclope comenta que aparentemente Conflito culpa ele e Jean por algo que aconteceu no seu passado, mesmo eles nunca tendo se encontrado antes. A conversa entre eles é interrompida quando, pelos corredores da base, o casal encontra uma criança, conectada a um tipo de maquinário. Ciclope se assusta do quanto aquela criança se parecia com o seu filho Nathan Summers. Mas não poderia ser ele, porque Nathan foi enviado ao futuro com Ascani, para ser salvo do vírus tecno-orgânico que Apocalipse o infectou. Nesse momento, Conflito se comunica com eles e diz que a mente e o corpo da criança estão ligados ao seu corpo, e qualquer dano contra um afeta o outro. Então, para acabar com o conflito nesse momento, tudo que Jean e Scott precisam fazer é matar aquela criança. Algo que Conflito diz que seria fácil para eles. Mas o casal se recusa. E mesmo Conflito enviando os Cavaleiros da Tempestade mais uma vez para cima deles, Scott tenta proteger aquele bebê, que ele nem sabe quem é inclusive. Isso deixa o Conflito perturbado. Ele tinha certeza que seria fácil para os dois abandonarem uma criança, como já fizeram antes. Então ele percebe que talvez a visão que tinha sobre os dois possa estar errada. No meio dos confrontos, Jean percebe que a criança é apenas uma artimanha, um construto robótico. Então os dois abandonam o combate e se jogam contra uma das paredes do covil, onde Ciclope usa sua rajada óptica para abrir um buraco e finalmente conseguir sair dali. Mas o que eles não esperavam é que um vácuo os puxasse para fora daquele buraco. Isso porque eles estavam no espaço. Da base de Cable, Bishop comenta que independente de onde seja o covil do conflito, ele se sente seguro. E Cable questiona em que lugar da Terra eles poderiam estar. Então Wolverine percebe. Jean Grey tem uma conexão telepática com ele, mais forte do que com qualquer outro X-Men fora Ciclope. E nesse momento, ele sente de muito longe um grito de socorro telepático dela. E ele vem de fora da Terra. Desse jeito, Wolverine alerta os X-Men que Ciclope e Jean devem estar na Lua. Assim, Tempestade reúne os mutantes enquanto os três vão direto para lá. Na mansão, Fera diz que eles precisam cuidar de Xavier antes de ir para a batalha contra o seu inimigo. E quem ainda estava pela mansão, se recuperando, era o Apocalipse. Então a proposta do vilão é que os X-Men vão ajudar no combate contra o conflito, que foi quem o derrotou, em troca dele ajudar o professor. E os mutantes não têm muita escolha, porque só ele pode fazer isso,
já que Apocalipse é o único que tem conhecimento e tecnologia suficiente para manipular o vírus tecno-orgânico. Desse jeito, mesmo a contragosto da maioria, Apocalipse é levado até o corpo do professor e ele inicia o seu processo de cura. A desintoxicação é dolorosa e até mesmo o arcanjo se irrita dizendo que Apocalipse os traiu e iria matar o professor. Mas o Fera percebe, Apocalipse realmente está expurgando o vírus. Até que finalmente ele consegue. A operação foi complexa, mas foi um sucesso. O vírus foi expulso e Charles Xavier foi salvo pelo próprio Apocalipse. Com isso, Tempestade agradece e convoca Apocalipse para o confronto contra o conflito. Na Lua, Scott e Jean conseguem criar uma bolha de oxigênio do lado de fora da base, mas isso não dura muito tempo. Então o conflito diz que pode salvar os dois, contanto que eles implorem por isso, como se fossem bebês implorando pelo amor dos pais. Mas os dois se recusam e desmaiam sem ar para respirar. Só que Conflito não queria matá-los, ele queria torturá-los. Então os salva, e mesmo com os dois inconscientes, ele tira sua máscara e grita com o casal, revelando mais uma vez o mesmo rosto de Cable e culpando o casal Summers por tudo que lhe aconteceu na vida, por ter sido abandonado quando era um bebê. Enquanto tudo isso acontecia, Cable consegue finalmente calibrar o teletransporte da Greymalkin e assim, preparados e armados, Cable, Wolverine e Bishop vão para a base na Lua. Mas vários construtos ao comando dos Cavaleiros da Tempestade já os estavam esperando. O trio luta como pode, mas eles estão em muito menor número do que os defensores daquela base. Inclusive o Wolverine fica bastante ferido nesse confronto. Mas logo os X-Men chegam para ajudar, inclusive com o Apocalipse ao seu lado, e todos se juntam ao combate. De longe, Conflito observa toda a batalha e decide que está na hora de concluir o seu plano. Assim, demonstrando habilidades telecinéticas, ele carrega Jean e Scott para outro lugar. Os X-Men derrotaram os construtos e agora os heróis se dividem em grupos para procurar os seus companheiros pela base, mas o Apocalipse prefere andar sozinho. E pelo caminho, o Apocalipse encontra e confronta os seus antigos subordinados, os Cavaleiros da Tempestade. Enquanto isso, Psylocke, Tempestade e Wolverine tentam rastrear os companheiros. E eles percebem que o casal pode estar do lado de fora da base. Cable, Míssel, Destrutor e Polaris então usam uma nave para procurar Scott e Jean do lado de fora e encontram uma outra estrutura, uma torre próximo dali, que tinha em volta um domo de energia. Enquanto isso, na mansão, o Professor Xavier acorda depois de ter sido salvo do vírus tecno-orgânico. Mas ele desperta assustado, dizendo que ele conseguiu sentir tudo o que acontecia, inclusive a mente de quem o atacou, e ele entendeu que tá tudo conectado. Jean Grey, Scott Summers, Cable e Conflito estão ligados por sangue. Cable, Míssel, Destrutor e Polaris desembarcam perto da torre e do domo de energia, e quando tentam entrar, todos sofrem danos com aquela energia, mas Cable não é afetado, e Destrutor sente aquilo mais leve do que os outros e consegue atravessar, só que eles ainda não imaginam o motivo. De qualquer forma, Conflito chega com Jean e Scott para revelar tudo o que está acontecendo, toda a verdade sobre passado e futuro, sobre vida e sobre morte. Assim, Cable confronta o Conflito na sua torre lunar, onde mantém Jean e Scott presos a uma máquina de vórtice temporal que mostra imagens dos seus passados. Então Conflito faz a grande revelação. Cable, chamado de Nathan Dayspring Ascanison, é um clone seu. E Conflito é, na verdade, Nathan Christopher Summers, o filho de Scott e Madeline, enviado para o futuro por Scott e Jean, que agora encarna as memórias da sua mãe.
Ele foi abandonado no futuro pelos seus pais. Mas Cable não acredita nessa história e um confronto entre os dois se inicia. Na outra base lunar, os X-Men veem os Cavaleiros da Tempestade fugindo numa pequena nave, e Psylocke detecta e avisa os outros que Apocalipse foi derrotado por eles e está à beira da morte em algum lugar da base. Então o Arcanjo fala que é ele quem deve encontrá-lo. Homem de Gelo até tenta segurá-lo, mas Bishop diz pra deixá-lo, ele merece esse desfecho. Assim, Arcanjo encontra o Apocalipse à beira da morte. Ele já estava muito fraco por ter despertado muito tempo antes do que deveria, e, em menor número, ele não aguentou o combate. Arcanjo culpa Apocalipse pelo que ele se tornou quando o transformou em Cavaleiro Morte. O seu ódio pelo seu criador é imenso, então Apocalipse espera que ele o mate, já que ele prega pela sobrevivência do mais forte. Então ele não está apto para viver nesse momento. Mas o Arcanjo diz que não vai matá-lo. Apocalipse vai continuar vivendo, sabendo que está vivo por pena, porque ele deixou, e não porque é apto. E essa tortura era maior do que a morte para ele. Assim, o Arcanjo vai embora, enquanto o Apocalipse fica ali sozinho, agonizando, gritando para que o mate. Na mansão, Fera e Jubileu tentam acalmar o Professor Xavier, que acordou assustado. Mas ele diz que teve uma visão na lua e estava telepaticamente ligado a cada um deles. E ele sabe que Conflito só vai parar essa loucura com a morte de alguém. Enquanto isso, na torre lunar do Conflito, Míssel e Polaris ficam do lado de fora e percebem que não podem fazer nada para ajudar nesse momento, a não ser ver Cable e Conflito lutando até a morte. Conflito diz que Cable não é um humano de verdade, ele é uma farsa, uma cópia dele mesmo. Conflito diz que foi enviado para o futuro, abandonado pelos seus pais e que sofreu horrores naquela época. E agora ele quer vingança. Ele quer matar os pais que o abandonaram e acabar com esse clone mal feito. Nesse momento, Conflito usa uma rajada de energia dos seus olhos para rasgar uma parte da pele de Cable, mostrando que era um tipo de pele artificial e por baixo era tudo tecno-orgânico. O Destrutor, que conseguia se manter dentro daquele domo também, ajuda nesse momento e usa sua explosão de energia em cima de Conflito, queimando a sua pele, mostrando que não tinha nada de tecno-orgânico. Acontece que o domo só permitia DNA Summers Grey, por isso Destrutor e Cable conseguiam entrar, enquanto Míssel e Polaris não. Com isso, com o ataque de Destrutor, Jean Grey e Ciclope são liberados da contenção de Conflito, e eles reforçam que não o abandonaram. Eles foram obrigados a entregá-lo para salvar a vida dele do vírus tecno-orgânico. E tendo visto como eles lidaram com aquele bebê, Conflito fica em dúvida do que realmente fazer. A estrutura dentro do domo começa a desmoronar nesse momento, com tantos confrontos. Mas Jean consegue criar uma barreira que protege ela, Ciclope e Destrutor. E aproveitando esse momento de distração, Cable usa suas partes mecânicas e cria um sistema de autodestruição. Nesse momento então, ele joga o acionador para Ciclope e diz para que ele aperte o botão no momento certo. Assim, Cable agarra Conflito e grita para o seu pai, Scott Summers. Nathan Christopher Summers é filho de Ciclope. Conflito seria esse garoto, só que no futuro, enquanto Cable seria só o seu clone. Mas Nathan Summers foi enviado para o futuro para ser salvo do vírus tecno-orgânico. Só que Conflito não tem nenhum traço do vírus na sua pele, enquanto Cable tem boa parte do seu corpo infectado, nos mesmos locais onde o pequeno Nathan foi infectado. Mas sem tempo para esclarecer isso agora, Cable obriga Ciclope a apertar o acionador e assim ele gera uma imensa explosão. O poder da explosão é tão grande ao ponto de aparentemente dizimar tanto Conflito quanto Cable. E nenhum dos dois corpos é encontrado depois disso. Ciclope fica arrependido do que teve que fazer, se perguntando se um dia
ele descobriria a verdade sobre Cable e sobre conflito. E quem era o seu verdadeiro filho. Enquanto tudo isso acontecia, em Nebraska, o Senhor Sinistro mantém um cientista pronto para usar aquela matriz genética perfeita que recebeu do seu acordo com o conflito. Mas quando o cientista abre o baú, ele só encontra uma fumaça. Não tinha mais nada ali dentro. Sinistro diz que foi enganado, mas nesse momento o cientista começa a tossir bastante. Acontece que o que tinha ali dentro era algo maior do que uma matriz genética. Era o início do vírus legado. Com o fim da guerra contra o conflito, Jean e Scott foram resgatados e todos voltaram para a Terra. Fera e Arcanjo vão até aquele pub onde Caliban sequestrou o casal para reconstruir o local. Enquanto Vampira e Gambit se aproximam cada vez mais depois de se recuperar da última missão. E na mansão, Jubileu fica surpresa ao ver o professor Charles Xavier andando mais uma vez. O professor lhe revela como sente falta de poder andar e como aprecia poder fazer isso pelo menos mais uma vez. Ele está descalço porque quer sentir a grama nos seus pés. Ele sente falta disso, de andar, de correr. Então Jubileu o leva para andar de patins. Xavier sentiu um pouco de medo, mas se sentiu livre. O problema é que logo ele volta a perder a mobilidade das pernas. Acontece que o vírus tecno-orgânico lhe deu esse efeito colateral momentâneo e lhe deu a mobilidade das pernas apenas por um momento. Mas agora o efeito estava passando e mais uma vez a mente mais brilhante do mundo volta a ter um corpo quebrado. Mas independente disso, mesmo que ele leve um tiro fatal, os seus X-Men sempre estarão lá para carregá-lo. E é desse jeito que termina a história. A Canção do Carrasco é um quadrinho clássico e de extrema importância para o personagem Cable. A HQ até tem um bom argumento, trazendo toda a questão, que remete inclusive à saga do clone do Homem-Aranha, que veio até um tempo depois, de questionar quem é o real e quem é o clone. O problema aqui é que o argumento é pequeno para tantas edições. Então a história como um todo é cheia de brigas sem sentido entre equipes que lutam antes de conversar, e é cheia de páginas e páginas de nada. O roteiro e a narrativa são muito enrolados, mas como eu falei, tem um argumento interessante e uma extrema importância para o filho de Scott Summers. Mesmo que aqui o verdadeiro não tenha sido de fato revelado. Então a conclusão fica meio que em aberto. A conclusão e a explicação definitiva de quem é o verdadeiro Nathan Summers fica para uma outra saga chamada Pais e Filhos. E claro que essa saga é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder o que vem por aí, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.